RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos juntos novamente no nosso programa Tempo em Família. Hoje nós vamos homenagear as crianças, comemorando o Dia das Crianças, que será daqui 2 dias, dia 12. Então, para isso, nós temos que ter presente a importância da família. A família que tem a proteção do Estado. A família que tem no projeto familiar, no planejamento familiar, a possibilidade de estar fundada na paternidade responsável. Nós sabemos que ao Estado cabe a proteção das crianças, que ao Estado cabe coibir a violência, estender a educação para tantas crianças, para tantos brasileirinhos que necessitam dessa atenção do Estado. Será que isso é dado? Nós sabemos que não, da forma que seria o ideal. Mas sabemos também que a Constituição Federal, no seu artigo 227, deixa bem claros os direitos da criança. Direito à alimentação, à vida, ao lazer, à educação e tantos outros que taxativamente estão colocados no artigo 227. O nosso tema de hoje vai abordar a situação daqueles que querem ter filhos e estão muitas vezes assustados, deprimidos, preocupados, desesperançosos de conseguirem adotar ou fazer uma inseminação assistida. E nós vamos ver que não é assim, que esse sofrimento tem que bastar e que o sofrimento faz parte da vida. Porque o poeta já dizia que o espectro de homem é aquele que não aproveitou, não sofreu também para chegar à felicidade. Quem nasceu para isso está presente e está procurando a maternidade, a paternidade. Eu trouxe aqui 2 convidados que são excelência naquilo que fazem. O doutor Nilo Frantz, que é conhecido do nosso país e que é especialista em reprodução humana e fundador da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva. É um prazer tê-lo aqui conosco, uma satisfação e um orgulho meu em poder dividir a cena com o senhor. É recíproco, eu me sinto lisonjeado em falar de um assunto tão bonito que é da constituição da família. E você é, no meu entender, a expressão máxima brasileira que sempre lidou com isso, com muita propriedade, com muita competência. E eu hoje tive um prazer enorme em vê-la aqui pessoalmente, poder privar junto e divulgar junto e conversar sobre esse assunto tão importante que, aliás, em todos os sentidos políticos, nos sentidos humanos, nos nossos sentimentos, nos nossos corações, nós estamos imbuídos e voltando muito à família. Que coisa linda a família. Com certeza. Muito obrigada. E também nossa convidada é a doutora Mirtes Blum, juíza de Direito, formada pela Unicinos, atualmente designada para o regime de exceção do 2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, no qual são processadas as destituições do poder familiar, é muito importante, aquele poder inerente ao vínculo biológico ou a adoção, que é a mesma coisa, o abrigamento, as adoções e outras ações correlatas. Doutora, é uma satisfação tê-la aqui conosco e tenho certeza que o nosso telespectador hoje vai aproveitar muito, vai aprender muito. Faço minhas as palavras do doutor Nilo. Obrigada. Satisfação é minha estar aqui, uma oportunidade de divulgar nosso trabalho e trazer aos telespectadores novidades sobre a possibilidade de adoção, como proceder, como se habilitar, como fazer com que o processo seja simplificado. É verdade, como eu digo para vocês, todos sofremos num determinado momento, todos sentimos a necessidade de buscar a felicidade. E o poeta dizia assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, é espectro de homem, não é homem. Só passou pela vida,
não viveu. E nós queremos viver, nós queremos a felicidade. E hoje nós vamos saber a forma de encontrá-la para aqueles que querem ter filhos, que é o maior amor do mundo. Os filhos, os netos, e eu já sou avó também. Doutor Nilo, por gentileza, o que é a fertilização in vitro? Fertilização in vitro é um processo tecnológico de conduzir a uma gravidez quando ela não pode ocorrer espontaneamente. Então, devemos desenvolver, captar os mais possível de óvulos de uma mulher, retirá-los do seu corpo, fertilizá-los em laboratório com o espermatozoide do parceiro, do marido, criar esses embriões, e quando esses embriões estiverem prontos, em geral 5 dias após a inseminação do espermatozoide no óvulo, nós colocamos dentro do útero, chamamos isso de transferência de 1 ou 2 embriões no útero dessa mulher. E a expectativa de gravidez vai variar de acordo com a sua idade e de acordo com o estado de saúde masculino. Nós não podemos esquecer que o homem tem uma tendência de dizer assim, minha barriguinha de chope, não tem problema, a minha cervejinha, meu churrasco, tudo bem. Mas também não faz atividade física, e aí nós temos que pegar essa pessoa e colocá-la dentro da realidade médica, fazer uma investigação, ver bem como ele está, porque a fertilização in vitro, ela funciona tão bem quanto a pessoa estiver no seu estado de saúde. É um mito pensar que, eu não engravido, eu vou numa clínica, faço a fertilização e tudo bem. Não é assim, não tem almoço grátis, não tem uma coisa que ocorre tão facilmente. De forma que a gente teria que voltar, antes de fazer a fertilização, o que é o estado de saúde desta mulher e desse homem. E nós vamos ver um pouco mais tarde, se for possível, o quanto é importante o estado nutritivo de uma mulher quando ela vai conceber. Que se ela não tiver no seu pleno estado de saúde, a possibilidade de o bebê não ter os nutrientes suficientes para que ele possa se desenvolver, inclusive para que possa ser inteligente. Nós hoje sabemos que o estado nutricional da mulher, ela é fundamental para que essa criança tenha um QI adequado para que ele aprenda matemática depois. Isso são conhecimentos novos e isso nos anima muito. Então, quando nós corrigimos os problemas masculinos, femininos, no sentido de saúde global, nós vamos ter crianças com muito mais chance, com muito mais saúde, inclusive com ossos mais robustos, com mais saúde, com maior inteligência, maior capacidade cerebral. Isso ainda não está. Eu sou egresso da universidade, lecionei 26 anos na Universidade Federal e nunca ensinei isso. Sabe por quê? A gente não sabia. A gente sabia muito pouco. Talvez naquela época os avós soubessem mais do que nós médicos. E isso hoje nos anima muito, porque os estudos estão mostrando que isso realmente é muito importante. E o senhor tem uma ideia da quantidade de crianças originadas nessa inseminação in vitro? Bom, nós já somos mais de 2 milhões de crianças nascidas no Brasil de fertilização in vitro. De forma que, e a tendência disso é aumentar muito. Por exemplo, na Escandinávia, 5% da população são nascidos de fertilização in vitro. Na Dinamarca, os números são enormes também de crianças nascidas por fertilização in vitro. O que acontece é que as mulheres postergaram a gravidez, passaram a engravidar depois dos 30. Raramente uma moça hoje vem ao consultório e quer engravidar antes dos 30 anos. E o pior, muitas chegam depois dos 40 anos. A fertilidade termina em torno de 41 anos. Só 2,5% das crianças nascidas no planeta ocidental, no Ocidente, têm mães de mais de 40 anos. De forma que temos um problema básico. Nós aumentamos a expectativa de vida para 80, 90, 100 anos, mas o ovário, desgraçadamente, não acompanha isso. Eu posso olhar para uma moça e ela tem 40 anos, eu olho para ela e ela tem
me representa ter 28 ou 29 anos, mas se eu olhar para o ovário dela, eu vou enxergar a idade dela. Né? Então, E os óvulos aí? esses óvulos têm... Ela envelhece no ovário, né? O problema é que o óvulo, ele tem dois problemas. Na medida que chega dos 41 anos, em média, obviamente que tem exceções. Aos 41 anos, ela tem muito poucos óvulos, e mais, esses óvulos já são uma semente antiga, uma semente velha. Porque a menina, quando ela nasce, ela traz de dentro do útero da mãe, a mãe colocou os óvulos dentro dos seus ovários. E esses óvulos, então, eles têm a idade da mulher. E aos 40 anos, 41 anos, os óvulos têm a idade da mãe. Então, eles têm em pequeno número e ainda são incompetentes. Eles formam embriões muito deformados, muito alterados, com muitas alterações cromossômicas. Por isso que mulheres em todos os 40 anos precisam fazer testes também durante a gravidez, para ver se esses bebês não são alterados, não são mal formados. Então, esse é o problema duplo: idade e pouca quantidade de óvulos. Então, a saúde da mulher deve ser cuidado bem antes disso. Eu acho que uma mulher aos 30 anos, ela deveria consultar com um bom médico para saber, para avaliar o estado de saúde. Sabe, essa história de usar pode tudo. Posso beber, posso fumar marihuana, eu posso cheirar um pouco. Quer dizer, isso é morte. Isso só não destrói o cérebro dessa pessoa, como destrói o futuro reprodutivo dela. Então, nós estamos com problemas muito sérios de saúde. Eu acho que nós estamos numa sociedade que libera demais o pode tudo. Se olhar para a Constituição, tudo pode e nada deve. E isto nós pagamos um preço. E quem paga esse preço? As pessoas, é sempre no consumidor. Eu chamo a mulher, o casal um consumidor, ele quer engravidar e não consegue mais. Isso não acontece só com as mulheres, também acontece com os homens. 40% da infertilidade dos casais que precisam um processo de fertilização, são causas masculinas. E frequentemente tem 30% são masculinos com mais 30% do feminino, então nós temos 60% só disso aí. Aí vamos colocar disso endometriose, idade da mulher, falta de óvulos, sem contar que um número grande de mulheres entra em menopausa muito antes. Ou perde os óvulos aos 32, aos 34 anos. Por isso, saúde é uma coisa muito ampla. Ela alberga grande gama de possibilidades para dar errado. Porque nós nos alimentamos errado, nós dormimos errado, nós estressamos demais. Então, nós temos uma vida insalubre. E isso, obviamente, o organismo cobra essa conta lá adiante. Doutor, e eu acho que essa pergunta eu vou fazer para o doutor Nilo e depois nós vamos para o intervalo. E o doutor Nilo nos responde no próximo bloco. Doutor Nilo, doenças sexualmente transmissíveis atrapalham depois a mulher que busca engravidar? Nós vamos fazer um intervalo e na volta o doutor Nilo responde. Até daqui a um pouquinho, voltem conosco. Obrigada pelo retorno. O doutor Nilo vai nos responder sobre a interferência, se há, das doenças sexualmente transmissíveis na saúde da mulher, no que respeita a querer engravidar e encontrar obstáculos. Que tal, doutor? Perfeito. Obviamente, o cuidado na sexualidade é outro grande problema. Por várias razões. A mulher fica muito exposta. As meninas começam a vida sexual muito cedo, bem antes dos 18 anos, com coleguinhas, enfim, processo que todos nós conhecemos. Isso leva a ela, e ela posterga a maternidade. Então, vamos botar assim, ela tem, em média, de 15 a 20 anos de vida sexual com vários parceiros. Ora, só olhando para isso, já se tem uma ideia clara de que muitas coisas muita água passa por baixo da ponte nesse período.
Claro que existem proteções, mas você sabe que na hora que as coisas esquentam, uma camisinha às vezes se vai. E isso é complicado. É complicado. O que diminuiu na nossa experiência? Diminuiu os casais com HIV. Ah, que bom. Diminuiu, mas provavelmente hoje o HIV é uma doença que se propaga menos pelo conhecimento que se tem de seleção de pessoas. É que depende do nível socioeconômico, depende, por exemplo, a promiscuidade. Onde é que ocorre a promiscuidade? Entre os drogados, que usam a mesma seringa, é provável a principal causa de contaminação com HIV, hepatite C, etc. Que também são problemas, porque se eu tenho um paciente com hepatite, mesmo sendo hepatite B, eu não posso fazer só tem um laboratório no Brasil autorizado para poder fazer uma fertilização com casais que têm hepatite B, por exemplo. Porque essa hepatite pode entrar no genoma e pode alterar essa criança. Então tem um laboratório em São Paulo que faz isso. Mas significa o seguinte, que as doenças sexualmente transmissíveis, são as viroses, elas têm um impacto muito grande na saúde e globalmente na paciente. O paciente com HIV é um paciente que se segrega por ele mesmo. Então esse é um baita problema. Claro, ele era muito frequente entre homossexuais. No entanto, essas pessoas evoluíram e hoje isso não ocorre mais tanto. A fonte principal que a gente identifica, quando existe, para ter uma ideia, eu até hoje não tive nenhum casal que chegasse lá e eu descobrisse, porque a gente faz em todos os pacientes que vão fazer fertilização in vitro, a gente, por lei, por ética e por conhecimento médico, se faz todo um levantamento virológico de doenças. E até hoje não tive nunca um casal que eu descobrisse que tem um HIV e não soubesse. Eles chegam no centro na frente da gente, doutor, eu sou soro positivo. E aí a gente vai ver o que vai fazer. Mas eles têm conhecimento. Bom, isso é uma área. A outra área que realmente causa muito impacto é a inflamação simples. Por exemplo, existe um germe. Antigamente, quem causava muita doença sexualmente transmissível era a blenorragia, a gonorreia. Hoje, ela existe muito pouco. E ela foi substituída por uma outra doença chamada clamídia. Clamídia trichomatis, que é uma bactéria que ela tem uma especificidade para atacar as trompas e destruir as trompas. Então, ela destrói a intimidade das trompas. E quando ela vai vir, são aquelas pacientes que tentam engravidar 1 ou 2 anos, não conseguem, aí começam a fazer uma série de tratamentos e só numa investigação bem profunda que a gente vai descobrir. E ela não vai engravidar sozinha, a não ser por um milagre. E ela vai, como ela não tem mais trompas que funcionam, ela é obrigada a fazer fertilização in vitro. É uma das principais causas. A infecção é uma das principais causas que leva à infertilidade e ao tratamento de fertilização in vitro. Doutor, e nessa possibilidade, então, de buscar a fertilização in vitro, a mulher combina com o senhor, faz o tratamento. Esse tratamento é longo e é indolor? Não, ele não é longo, e ele é absolutamente, eu não diria indolor, mas não. A gente tem um princípio lá na clínica. Nós não maltratamos, nós não judiamos as mulheres. Esse é um princípio básico que eu tenho desde a minha primeira aula que eu tive na medicina com o professor Taufik. Ele dizia, a primeira coisa que vocês fazem com o paciente, se vocês tiverem contato com o paciente, tirem o sofrimento. Depois vão ver o que ele tem. Então, eu peguei isso muito sério para mim, que eu amo as mulheres. Eu sou ginecologista, sem elas eu estou sem profissão, não sobrevivo. Mas não é só por isso, eu tive uma mãe excelente, eu tive uma família muito boa e eu amo realmente a minha profissão e as mulheres são... Hoje já trato dos homens também, de uma forma obviamente mais holística, não sou urologista, que nós temos urologista na clínica. Mas cuidar das mulheres significa o seguinte, em primeiro lugar, não maltrate as mulheres. Quando você maltratar uma mulher e não dar atenção para ela, não ouvi-la toda,
não ouvir a história dela, compreender os conflitos que ela tem já no casal, precisa ser um pouco de psicólogo. Nós temos psicólogo na clínica, mas o psicólogo mesmo tem que ser o médico. O médico tem que ouvir sua paciente, tem que entendê-la bem e ajudá-la Elas vêm com muita fantasia. No final, eu tenho um dizer que eu digo para elas: olha, fulana, se vocês fizerem o tema de casa, você vai sair grávida daqui. Na primeira consulta. Olha só. Porque eu enxergo o útero, a gente enxerga os ovários, e mesmo que ela não tenha mais óvulos, eu vou dizer de uma maneira ou outra, se vocês nos obedecerem, você vai sair mamãe daqui. Elas saem chorando, de alegria. Porque elas vêm numa destruição progressiva, numa autofantasia de que elas são incapazes de gerar um filho. E numa desvalia, né, Numa doutor? desvalia enorme. Você é experiente nisso, né? Então, o que a gente tem é não ouvir a paciente. É o segundo passo. Quanto tempo demora? Demora muito pouco. Na verdade, o que demora às vezes um pouco é tu pegar o marido está obeso, está hipertenso, está tomando remédio para hipertensão, está tomando remédio para dormir, quer dizer, está estressado. Eu vou ter que, às vezes eu preciso 2, 3 meses para cuidar dele, ou cuidar dela que está na mesma situação. Então nós temos que equilibrar primeiro, mas se isso não acontece, ela precisa, em 30 dias, ela resolve esse problema. No dia 2 da menstruação, ela começa a usar a medicação, 10, 12, 15 dias depois se retira os óvulos mediante uma analgesia, ela faz com o anestesista isso. As injeçõezinhas são pequenas, ela faz no abdômen, tipo agulha de insulina, não dói nada. Ensinada, a clínica tem uma infraestrutura de enfermagem que faz isso, ela não sente dor, né? E ela se retira os óvulos com anestesia, se fertiliza depois do embrião pronto, ou os embriões prontos, às vezes se coloca mais de um, se coloca no útero por via vaginal, sem dor nenhuma. E Isso tem é muito mais, importante. se doer, vai diminuir a chance de gravidez. Tem que passar esse equipamentozinho lá para dentro sem dor nenhuma. Ela não deve, ela só vai enxergar no ecrã, ela vai enxergar a transferência, vai enxergar quando o embrião chega lá, como é que isso é feito, ela não sente nada. A única coisa que ela tem que fazer é um pequeno desconforto de estar com a bexiga cheia, que serve de janela acústica para eu enxergar. E com isso ela sai sem dor, é rápido. E já caiu o mito que isso é uma coisa tão cara, que isso não pode. Não é assim, né? Isso pode ser feito sim, e é importante, e a clínica tem nós temos uma filosofia. Nós não gostamos de repetir muito isso. Nós fazemos de tudo, gasta um pouco mais de energia e dinheiro na investigação, faz um diagnóstico correto, que isso diminui a chance de não engravidar. Que a coisa mais triste que tem, a internet está cheia disso, que diz assim, já fiz 4, 5, 10 fertilizações e não estou grávida. E ninguém me diz por que não. Isso é um defeito da medicina. Nós temos que ter um compromisso com isso. Eu te vendo um produto, eu tenho que procurar entregá-lo o melhor possível, o mais rápido possível. Doutor, sabemos que o aumento da idade, o senhor colocou, interfere significativamente. Como é que essas mulheres podem se preparar? Bom, isso é uma belíssima pergunta. Ela tem que começar a ter consciência, que dificilmente tem. Olha, eu vou contar uma experiência, várias experiências, que uma das coisas que elas deveriam fazer é se preocupar com isso. Mas a gente só se preocupa quando sente a dor. Nós fizemos vários eventos para ensinar a nossa população. Nós fizemos eventos, não. O pessoal do Zafari nos emprestava espaços enormes lá nas lojas deles, e nós fazíamos sábados e domingos eventos com televisão, girando como é a fertilização, quais as mulheres que têm que se preocupar, e as pacientes vinham de costas e passavam. Aí o Ivo Zafari um dia disse assim: eu vou te dar a sala na frente do cinema, lá no Bourbon Country. E nós montamos todo esse circo na frente do cinema. Era incrível, as pessoas passavam de costa e não queriam ver. Os namoradinhos passavam de costa e quando viam a gente, elas se escapavam. A gente usou
uma outra técnica. Vamos pegar nossas moças, que estavam todas bem vestidas, muito bonitas. Nossa equipe, além de ser jovem, ela é linda, assim, são as gurias bem vestidas, cheias de emoção. E elas abordavam as pessoas. E as pessoas ficavam todas encabuladas e vinham de um jeitinho, de outro, mas acabavam botando o folheto no lixo e ia embora. E nós fizemos 4 ou 5 dessas tentativas, a gente desistiu. A gente chegou à conclusão que as pessoas não querem saber falar nisso quando elas são jovens. Então, é uma questão que eu acho que não sei bem como é que vamos fazer. É que, infelizmente, a dor ensina a gemer. E elas têm que passar por isso. Agora, o que eu diria é que a mulher aos 30 anos, ela tem que o ginecologista fazer a seguinte pergunta: doutor, como é que está a minha gravidez? Ah, não tem problema. Eu mesmo, há 20 anos, quando eu estava na universidade, me perguntavam, uma mulher chegava aos 38 anos e dizia: doutor Nilo, eu preciso me preocupar com a gravidez? Não, a tecnologia resolve tudo. Eu era um ignorante. Naquela época a gente não sabia desse negócio, a gente não tinha os exames que tem hoje. E a gente achava que a tecnologia era mágica, e não é. A coisa que não é mágica o envelhecimento existe, nós podemos retardá-lo, nós podemos ter muita saúde, podemos viver mais do que a média vive. Sabe que tem populações na ilha de Okinawa, ali onde ocorreu a guerra entre Estados Unidos e o Japão, que foi aquela carnificina toda. Sabe qual é a idade média lá das pessoas? 100 anos. Média? Média. 100 anos. E não vão a médico. Não é médico que faz isso, é o estilo de vida. Então, o que nós temos que incutir o que o médico deveria insistir é dizer, você tem que ver se você tem saúde. E tem um exame que se faz em clínicas de reprodução, se chama antimileriano, que ele detecta quantos óvulos tem e dá uma ideia como é que estão esses óvulos. Então, uma mulher, porque ela pode fazer uma coisa, ela pode preservar a fertilidade. Isso é muito importante. O que ela vai fazer quando ela chega lá aos 40 anos? E não tem nem namorado. Nem namorado. Ou está com 35 anos e não tem namorado. O problema é o seguinte, congelar aos 40 anos já é muito tarde. Os óvulos estão um pouquinho e estão velhos. Olha aqui, se você quer uma semente rara, e não tem semente mais rara do que um embrião humano, que é uma semente. Ele é formado pelo pólen do marido e pela flor, que é a mulher. A mulher é uma flor mesmo, veja só. E aí nós vamos ter um embrião que é uma semente. Agora imagina se algum agricultor guarda uma semente velha. Não, ele guarda a melhor semente, a mais jovem, a mais bonita, a mais bem cuidada. Então a mulher deve congelar os óvulos precocemente, até os 35 anos. Acho que estamos entrando nessa era delas entenderem isso. Eu acho que programas como esse me deixam muito feliz, porque esse pega no fígado, como se diz. Com certeza. Porque é uma conversa aqui que acho que se elas assistirem esse programa, elas vão se tocar. Com certeza. Até muito esclarecedor, porque a gente fica em dúvida. A saúde é tudo na hora que se vai buscar uma inseminação assistida. O marido também é importante que tenha muita saúde, como o doutor falou. Então, atentemos a isso e vamos em busca da nossa felicidade. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo e já voltamos. Aguardem por nós. O doutor Nilo nos colocou que não existe um tabu, como muitas pessoas pensam, quando buscam a possibilidade de serem pais. Nos mostrou que até indolor e que é rápido. Nós podemos resolver o problema rapidamente com um bom profissional, como o doutor Nilo, é lógico. Agora, nós vamos pensar naquelas pessoas que não optaram pela fertilização ou que não alcançaram o que queriam e partem para adoção. Outros há que já optam pela adoção desde o início, não querendo passar por tratamento. Então, eu perguntaria, frente às novidades que existem no nosso tribunal, eu perguntaria à doutora Mirtes Blum. Houve uma proposta da atual desembargadora Corregedora Geral de Justiça em que ela dizia o seguinte: diminuir o número de abrigados, de crianças que estão lá esperando, não é? E fomentar a adoção de crianças e adolescentes com mais de 8 anos. Isso é muito difícil, não é, doutora Mirtes? De fato, é muito difícil, é inovador.
A desembargadora Denise César é uma pessoa moderna, aberta ao diálogo e, junto conosco, estabeleceu critérios para diminuir o tempo de abrigamento e também incentivar esses casais inscritos à adoção há muito tempo ou até casais que tenham interesse em fazer a nova inscrição para a adoção dessas crianças numa faixa entre 8 e 17 anos. É muito difícil. Assim. Doutora, eu lhe pergunto, e como é que está sendo o trabalho do segundo juizado da infância e da juventude, o seu, dentro dessa proposta? O que pode fazer mais? Sim, o segundo juizado, como dito no início do programa, ele tem os processos de destituição do poder familiar, adoção, acolhimento institucional, ou seja, ele não trabalha com ato infracional, ele trabalha com a outra realidade que nós temos no dia a dia de crianças que necessitam de um amparo, de uma visão do poder público, ou seja, aquilo que não há mais condições de permanecer na família. Até evitando que se chegue ao ato infracional, não é, doutora? Exatamente. É um trabalho riquíssimo. E eu vim para esse juizado num primeiro regime de exceção, dividindo a jurisdição com o juiz titular, ou seja, os meus processos eram os ímpares e os dele os pares. E ainda uma terceira colega, a doutora Tânia da Rosa, fazendo o que se chama de audiência concentrada. São audiências que precisam ser feitas nos abrigos. Antes era a cada 6 meses, agora a cada 3 meses, com o propósito de fiscalizar a casa, verificar a situação da casa e ouvir cada abrigado e entender a sua situação. E verificar naquele momento, junto com o que se chama de órgãos integrantes da rede de proteção, a possibilidade dessa criança ou adolescente retornar para casa ou não. Então, definitivamente ficar para a adoção. Porque o propósito primeiro, a regra, é o acolhimento na família, né? Para depois, então, se pensar em família substituta. A nova proposta da desembargadora é dividir esse regime de exceção em três juízes e ainda um quarto juiz, mas 3 para trabalhar especificamente nesses processos, dar prioridade aos abrigados, e o quarto juiz para trabalhar no que eles chamam de acolhimento social. Ou seja, o acolhimento social significa que a criança ou adolescente vai permanecer no abrigo o tempo que for necessário até poder retornar para a família. Então, ele vai trabalhar só nesses processos e nós vamos trabalhar nos outros. O que vai agilizar muito e diminuir o tempo, então, de abrigamento dessas crianças e adolescentes. O que é o ideal. Exatamente. Né? Doutora, e qual é o número atual desses acolhidos? E que faixa etária? Sim, antes de vir para cá, eu retirei uma planilha atual com auxílio dos servidores e nós temos atualmente 962 abrigados em Porto Alegre. Desses, 677 têm mais de 8 anos, ou seja, estão na faixa entre 8 e 18. E só 285 com idade inferior. Fiz essa separação e por que dessa separação? É que até os 8 anos é mais fácil a colocação. Lógico, é bem fácil o bebê, né? Depois a criança um pouquinho maior. Mas até os 8 ainda se coloca, até 10, forçando um pouco. Depois é muito difícil. Então, nós temos hoje um número grande de crianças e adolescentes que não estão propícios, não estão prontos a sociedade não está pronta para acolhê-los em adoção. Né? Os casais ainda não estão prontos. E o propósito é esse, é fazer com que isso aconteça. Muitos irmãos, doutora? Tem vários grupos de irmãos e é uma dificuldade também de colocá-los em adoção conjuntamente. Quando há, por exemplo, irmãos, há a preocupação do nosso judiciário em colocar numa única família. Sim, exatamente. É? E essas famílias, elas aceitam levar mais de uma criança? Existem famílias ou casais que sim, mas eles são a exceção. Pois é. E às vezes tem casais que estão inscritos para 1 ou 2 crianças e diante de uma realidade vem ali o grupo de irmãos, acabam cedendo e ficando com todos. Que bom. Doutora,
E estão todos essas crianças aptas para a adoção? Que dificuldades enfrentadas que se encontram? Sim, desses abrigados não estão todos aptos, assim, prontos para a adoção. Prontos que eu falo é com o processo de destituição do poder familiar resolvido. Ah, sim, o aspecto legal, então. Esse é o aspecto legal. E hoje também, hoje não, já há algum tempinho se tem essa novidade de fazer o que se chama de processo de preparação para adoção provisório. Ou seja, que a criança possa já estar no seio de uma família substituta antes do término do processo de destituição. Lógico que quem aceita isso corre um pequeno risco de chegar ao final do processo de destituição e ver uma realidade diferente. Ou seja, teria, nesse caso, só cuidar da criança até aquele momento e devolver para a família. Então, se tem muita cautela nisso, nessa escolha. São pais que não são mais encontrados, aquela mãe que tem 4, 5 filhos, cujo pai é diferente e que já nenhum filho mais está com ela, todos foram colocados em adoção e que ela continua repetindo os seus atos de negligência, abandono. Então, cada situação é analisada para também transmitir a quem vai receber uma criança nessa condição um pouco de segurança. Agora, quando esses pais abandonam, eu me lembro que uma vez eu fiz uma adoção em Capão da Canoa, em que a criança era filha de um carroceiro que passara na cidade. Nunca mais souberam quem era, nem como encontrá-lo. Mas aí eu pergunto para a senhora o seguinte, esses pais que não querem os filhos, que entregam os filhos para um abrigo, já deveriam ter a destituição do poder familiar rapidamente acontecida, a senhora não acha? Sim. Se os pais comparecem, se pode fazer a destituição no próprio ato. Com mais rapidez. Sim, o problema dessas pessoas é que elas somem. E de tempos em tempos aparecem em algum lugar. Então surge a informação do CREAS, Conselho Tutelar, fulano está em tal lugar. Vai lá o oficial de justiça na tentativa de fazer uma citação pessoal, porque a lei obriga isso. Chega lá, não encontra mais. Aí sai uma citação por edital. Aí a gente está lá de novo no meio do processo. Não, mas agora veio a notícia que está ali. E muitas vezes o que demora o processo é justamente isso. O pior que tem é quando os pais desaparecem. Porque aí você vai assim até o último familiar também para ver se a família extensa vai permanecer com a criança ou não, se existem condições dessa família de acolher, porque às vezes surge um tio, uma avó, um primo que diz, não, eu quero a criança, não quero que vá para o acolhimento, mas ele não está qualificado para isso. Com certeza. Às vezes vive nas mesmas condições em que viveram os pais, ou seja, levaria essa criança para o mesmo ambiente do qual ela já foi retirada. Então, não dá, e isso demora. É verdade. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Aproveitem, porque estamos aprendendo muito hoje sobre como encontrar o nosso maior amor nesse mundo. Continuando a conversar com a doutora Mirtes Blum, eu pergunto, doutor, que é juíza de direito da vara específica de adoções, que é o que nos interessa. Doutora, nesse momento, eu lhe pergunto, e o que é a adoção tardia? Dentro do que nós estamos falando, a adoção tardia é para a criança ou adolescente, ela é nova para quem adota, né? Tardia por causa da idade. Então, essa criança ou adolescente está sendo tardiamente adotado. E aí já pode aparecer muito problema emocional nessa criança. A senhora concorda comigo ou não? Concordo. São crianças e adolescentes acostumados ao ambiente de uma casa de acolhimento, com determinadas regras, mas dividindo espaços com outros. E, de repente, se veem, às vezes, numa casa somente com um casal. Onde muda a rotina, não tem mais aquele acompanhamento daquelas crianças em volta, dos educadores, dos psicólogos, profissionais da casa de acolhimento. E quem opta por uma adoção tardia
precisa estar preparado para enfrentar esses problemas. Pessoa que está preparada para isso, que entende a criança e o adolescente nessa condição, seguramente fará uma boa adoção. Doutora, me ocorreu agora o seguinte, existiria alguma prevalência, por exemplo, do nosso judiciário entre casais, uns que já têm filho biológico e o que não tem nenhum filho, para poder adotar uma criança? Não, o cadastro ele não faz essa distinção. Né? O cadastro ele é pela data do deferimento da habilitação. Então, ele não prefere ninguém. Isso é muito importante. Eu lhe pergunto ainda o seguinte, como os interessados, isso é muito importante, em adotar uma criança abrigada, devem proceder? Isso é muito importante. Vocês estão sabendo diretamente da vara da infância e da juventude. Isso é muito importante, de fato, porque muitas pessoas pensam que para adotar uma criança de abrigo, elas precisam ir até a casa de acolhimento. E às vezes vão lá e daí são barradas. Não pode entrar, não pode visitar. Por quê? Porque as crianças não podem ficar expostas. Essas pessoas, na verdade, devem se dirigir ao 2º Juizado da Infância e Juventude, onde receberão as instruções para o requerimento de habilitação para adoção. E as pessoas não precisam ter medo, que alguns dizem assim, pois é, a gente gostaria de pensar, não, precisa fazer aquele pedido, vai passar por uma avaliação pela equipe profissional, avaliação social, psicológica, para então começar a ter contato com a criança daquele perfil pretendido. Então, se optou, não, gostaria de uma criança de 10 anos, bom, vamos ver dentro do cadastro quais são as crianças. Porque pode haver uma criança que não é de Porto Alegre. Pode estar uma criança cadastrada há mais tempo do que aquela que está num abrigo aqui. E essa criança também vai ter preferência. E no momento da habilitação, da inscrição para habilitação no requerimento, as pessoas têm a oportunidade de colocar o local de adoção. Se aceitam de outro estado, se querem restringir ao Rio Grande do Sul. Então, tudo isso é levado em conta. Aí, depois de deferida essa habilitação, é que se vai passar, então, para a criança ou adolescente pretendido. Doutora, e por que essa espera é tão longa? Tudo depende das exigências de quem vai adotar. E a maioria quer bebê? Sim, a maioria quer bebê branco, loirinho, com olhos azuis. Ai, que barbaridade. Que não há possibilidade nem ao menos de saber quando nasce se vai ser loiro ou com olhos claros, né? Mas a gente tem essa preferência, infelizmente. Então vai olhar assim, nossa, tem um cadastro com tantas mil pessoas, com tantos anos de espera. E nós temos, às vezes, até bebês que essas pessoas também não querem, vão sendo consultadas, não fica dentro do perfil delas, vai indo e às vezes quem se inscreveu mais tarde recebe a criança antes. Por quê? Justamente por isso, porque não fez inscrições. E porque aceita, né, em circunstâncias diferentes dos outros que exigem tanto. Sim, até quando o doutor Nilo falava, eu estava aqui pensando, nós temos muitas crianças que são abandonadas, deixadas nas maternidades, por mães que são usuárias de drogas e que têm doenças sexualmente transmissíveis. E os bebês nascem com algumas doenças muitas vezes. Doenças que são passíveis de cura e alguns não. Então, essa também é a dificuldade, porque as pessoas, em geral, querem crianças saudáveis. Então... Claro. Doutora, e esse cadastro de adoção? O que há de exigência? O que eles têm que levar de documentação? Bom, para fazer a inscrição para a habilitação, porque uma coisa é o pedido de inscrição, depois vem a habilitação que é deferida e aí vem o cadastro chamado CNA, Cadastro Nacional de Adoção. O que são os documentos pessoais, comprovantes de endereço, comprovantes de renda e as negativa criminal, civil, que normalmente é exigido por um concurso público, onde são esses documentos que precisam ser apresentados.
para então ser formado o expediente e passado então para a equipe técnica. Não há a exigência, de repente, de que esse casal que quer adotar tenha um padrão de vida bom, muito bom? Não há? Não. Pessoas com baixa renda também podem adotar? Podem. Tem pessoas que se inscrevem através da Defensoria Pública. Ah, interessante. E um dado que me faltou, também precisa vir um comprovante médico pela saúde física e mental. Ah, saúde mental também é muito importante. Doutora, e o que é o apadrinhamento que se ouve falar tanto, afetivo? Quem apadrinha pode adotar depois? É o primeiro passo para adoção ou não tem nada a ver? Não, inclusive agora com a nova reforma do Estatuto, até consta um item em que quem apadrinha não pode adotar. Porque o apadrinhamento afetivo, ele tem uma outra finalidade, né? O apadrinhamento, ele é para dar um apoio a quem está abrigado, principalmente ao adolescente, mas assim no sentido de propiciar a ele diversões, saídas em final de semana junto com uma família, ajudar na escola, em atendimentos médicos. São várias coisas que um padrinho afetivo pode fazer. E esse padrinho não é aquele que quer adotar. É aquele padrinho que quer ajudar aquela pessoa no seu espaço de abrigamento, sabendo que essa criança ou adolescente pode vir a ser adotado. A finalidade do padrinho é essa. E tem um novo tipo de apadrinhamento que já está sendo feito, não aqui em Porto Alegre, mas em outras comarcas, que é um apadrinhamento mais econômico, vamos dizer, financeiro. Sim. Onde o padrinho não tem contato com o seu afilhado, mas ele ajuda financeiramente, ele ajuda na compra de material escolar, manda presentes, que nem no dia da criança agora, manda presentes e tudo mais, e essa criança então sabe que tem um padrinho, mas não conhece o padrinho. Pode até vir a conhecer, mas não é esse apadrinhamento afetivo que tem outra finalidade, passar férias, fazer alguma festa de aniversário, algo assim. Bem, muito importante tudo que nós ouvimos hoje, no que diz respeito à adoção e à fertilização in vitro. Nós temos opções para a busca de um filho, de um amor maior na nossa vida. Eu quero agradecer ao Dr. Nilo Frantz, que sabiamente coloca tudo aquilo que se precisa ouvir e entender sobre a fertilização. E quero agradecer também à doutora Mirtes Blum, que também se afastou, assim como o doutor Nilo Frantz, do foro rapidamente para poder nos dar essas instruções. Eu tenho certeza que foi prestado um serviço de utilidade pública para vocês com esses nossos dois expoentes na área que atuam. Quero agradecer a audiência de vocês e lembrar que domingo, às 17h30, o nosso programa reprisa. Então, é ao vivo terças-feiras, às 17 horas, com reprise domingo às 17h30. Foi uma satisfação dividir esse espaço com vocês. Muito obrigada pela audiência e pela companhia até o fim do programa. Até semana que vem, se Deus quiser. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui.